Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, mais uma quarta-feira, nós estamos aqui em busca de aprendizado, em busca de harmonizarmos, mais com a aproximação nossa com Deus, com Jesus, Então, neste momento, nós elevamos os nossos pensamentos ao Pai, a Jesus. Mestre amado, se conosco, Senhor. Nós sabemos que a luta do dia a dia está cada vez mais difícil para todos nós, mas nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, porque aquele que está com o pensamento no Pai nunca está sozinho. Então nós te rogamos, Senhor, que a Tua presença seja constante conosco. Nossa gratidão também aos mentores destas casas, que nos auxilia, que nos ampara e que nos dá força para a nossa caminhada. Nós não podemos parar no caminho, nós temos que continuar, mesmo que os caminhos se tornem difíceis, e estão difíceis, cada vez mais difíceis, mas nós encontramos abrigo nos braços de Jesus. Nós encontramos abrigo quando nós trilhamos o caminho da retidão dos nossos caminhos, quando nós procuramos estarmos cada vez mais perto, colocando mais Jesus em nossa vida, porque sem Ele, com certeza, nós não conseguiríamos dar um passo. Nossa gratidão, neste momento nós te agradecemos por tudo que nos dá, Senhor, porque tudo que nós temos vem das Tuas mãos. Então, aqui fica a nossa gratidão, nosso louvor a Ti, e nós te rogamos, perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes que nós nos tornamos aqueles filhos pródigos, que nos distanciamos de Vós e depois perdemos nos caminhos escuros das estradas. Mas feliz daqueles filhos pródigos que ainda voltam à casa paterna e encontram o abrigo nos braços do Pai carinhoso, que está sempre a nos receber. Abençoa-nos, Senhor. Nesse instante nós te pedimos paz, Senhor, paz para nós, para os nossos corações, para as nossas mazelas, Senhor. Paz para o nosso país, paz para o nosso planeta, Senhor. Que a Tua presença seja constante junto de nós. Assim nós podemos caminhar com mais firmeza, com o pé mais firme aonde pisarmos, porque nós sabemos que ali Tu estarás com as mãos estendidas para nos receber. Obrigada, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Como hoje nós temos a Gisele, que já é conhecida nossa gratidão a ela, por ela aceitar, falar conosco, trazer um pouquinho mais de esclarecimento do Evangelho de Jesus. Nossa gratidão a ela. Agora eu passo a palavra a ela. A essa casa, com esse carinho, essa recepção. E vamos conversar um pouco hoje sobre o capítulo 17. É interessante porque quando a gente lê já o nome do capítulo, você fala esse capítulo não é para mim, sede perfeitos. E é interessante, e eu peguei o tema O Homem do Mundo, que é um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito apropriado para os dias de hoje, as dificuldades que enfrentamos, as vicissitudes, doenças, guerras, sofrimento. E é interessante que nesse capítulo, então, no Sede Perfeitos, o que diz o capítulo? Que a gente fala, amai aqueles a que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Aí a gente já começa a falar, já não vai dar certo isso. Porque nós amarmos
quem nos ama, as pessoas, os nossos amigos, as pessoas queridas, os nossos familiares, é mais fácil. Mas aqueles que nos odeiam, aí fica complicado. Então, mas é interessante que nesse entendimento, nessa leitura desse capítulo, nós percebemos que todo o ensinamento do Cristo, ele traz para nós um roteiro de vida, um roteiro para que nós consigamos viver melhor e mais felizes. Muito embora pareça difícil, é só pensar em ter que amar aqueles que nos odeiam e falar, não, posso amar todo mundo, menos fulano ou ciclano. Então, mas é justamente esse ponto que o Cristo nos coloca como seu roteiro, porque os nossos desafetos provocam em nós sensações, mágoas, sentimentos que nos fazem mal, que nos prejudicam. Então, quando Cristo nos diz, amem aquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, outra afirmativa terrível, porque a gente pode orar para todo mundo, mas aquele que é maledicente, que nos persegue, fala, não, esse não. Então, por que o Cristo nos trouxe isso, com essa no sede perfeito? Porque justamente quando nós oramos por aquelas pessoas difíceis, vamos colocar assim, que todos nós temos em nosso caminho, nós imantamos uma psicosfera diferente na nossa relação. E aí aquelas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que são os nossos desafetos, vão ser envolvidas pela psicosfera da amorosidade ou mesmo da oração. Nós ainda não teremos sentimentos de amorosidade por esses companheiros, mas a espiritualidade amiga envolve essas pessoas. E essa situação se modifica. E essa situação fica muito mais amena para nós. Então, quando Cristo nos diz isso, Ele nos traz esse roteiro para que a gente tenha uma vida melhor e mais feliz. O que parece tão difícil, o que parece tão longe de nós, na realidade, é um roteiro para que a gente seja mais feliz e consiga viver melhor. Interessante, né? Esse pensamento, porque não é fácil a gente pensar nessas situações. Nos trazem inúmeros sentimentos, inúmeras sensações, conflitos. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. E nesse capítulo traz para nós, Jesus falava por parábolas. Então ele traz a parábola do semeador. É nesse momento que o Cristo senta no barco e muitas pessoas os ouvem. E ele nos ensina através da parábola do semeador. Quem é o grande semeador? É Deus. Com as suas leis, com os seus ensinamentos. E o Cristo veio testemunhar esse amor, veio nos ensinar através das parábolas. Então o Cristo, nesse ensinamento, nos traz mais uma lição importantíssima para a nossa vida, ainda dentro desse contexto de roteiro de vida melhor. Muito embora nós saibamos que a nossa vida é efêmera e nós muito em breve voltaremos para a nossa casa, mas nesse breve tempo terreno, esses ensinamentos nos fazem melhores, nos fazem refletir, nos fazem ter uma vida mais tranquila. Então, nesse momento que o Cristo, ele sentou e colocou
contou a parábola do semeador. E esse semeador saiu a semear. E dessas sementes, elas caíram em terrenos diferentes. As primeiras caíram à beira do caminho. Caíram à beira do caminho. Mas elas não conseguiram crescer porque elas foram comidas pelos pássaros. Então é a comparação de quem recebe a palavra, né? A palavra do Cristo, a palavra do Consolador, do Espiritismo, do Consolador prometido por Jesus, mas não lhe dá atenção. No primeiro momento recebe, mas acaba sendo o quê? Envolvida, né? No Evangelho diz, pelos espíritos maléficos negativos. Então dá mais ouvido para os espíritos maléficos do que para a palavra divina, para os ensinamentos, para o roteiro. E as outras sementes caíram num terreno pedregoso. Então elas cresceram um pouquinho, mas não tiveram forças de permanecer naquele terreno pedregoso e morreram. Então essas sementes são a palavra divina para as pessoas que ouvem a palavra e ficam felizes com a palavra, mas que logo em seguida vêm as vicissitudes, as dificuldades. E a gente sabe que quando a gente começa um trabalho na casa espírita, sempre vem as dificuldades. Sempre acontecem milhões de coisas, nós não conseguimos fazer parte do trabalho mediúnico, então sempre acontece alguma coisa. Então, essas sementes, nesse terreno, essas pessoas, receberam essa palavra, mas essas vicissitudes foram suficientes para que eles abandonassem, né? Abandonassem o trabalho, abandonassem a conduta, aquela forma, né? Essa habitualidade no ensinamento. E as outras sementes caíram nos espinheiros. Também germinaram um pouquinho, mas entre os espinheiros foi muito difícil dessas sementes crescerem, frutificarem. Então essas sementes somos nós, as pessoas que recebemos a palavra. Nós ficamos super empolgados com a palavra, né? Muitos iniciam no estudo do Espiritismo, ficam felizes, mas os chamados mundanos, né? Os apelos da matéria, da carne, dos vícios são mais fortes. E aí a gente abandona a palavra para o mundo. Então, essa semente, evidentemente, que ela morre, que é a palavra de Deus. E as últimas, então, Cristo disse que as últimas caíram em terra boa, e uma terra tão boa que elas frutificaram 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Esses são aqueles que ouvem a palavra, que apesar das dificuldades, que apesar do mundo, né, da porta larga nos chamando, apesar de todos os enfrentamentos, continuam vivenciando a palavra do Cristo, divulgando, continuam nessa disciplina, irretocáveis. Então são esses que a semente irá frutificar. Então é o exemplo para nós seguirmos. E como nós imaginamos o mundo, né? O homem do mundo, como nós imaginamos que é esse mundo que nós estamos vivendo, né? Como a prece que a nossa companheira falou, então, tantas situações difíceis, conflituosas, e nós muitas vezes olhamos e parece que está mais difícil, né? As coisas, os conflitos familiares, as doenças,
as dificuldades no trabalho, de toda a ordem. Então, como nós vemos esse mundo? Esse mundo que vem passando por uma reforma, né? Por um momento que nós vamos passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Qual é o nosso olhar? Nós vemos as maravilhas da natureza, a bondade, o servidor bom e fiel, aquele que a semente frutificou, ou nós vemos as mazelas, as dificuldades, as guerras, os conflitos, as doenças, os inúmeros problemas relativos às chuvas, né, à natureza, que disseminam cidades, né, por conta das enxurradas, deixam muitos desabrigados. Qual é a nossa visão? Sabemos que temos esses dois momentos nesse mundo difíceis, mas momentos para nós aprendermos, momentos que nós temos para que a gente consiga olhar o que tem de melhor, porque muitas coisas maravilhosas estão acontecendo e que a mídia não dá muito destaque, porque o que a mídia, as redes sociais, né, hoje com a tecnologia, o que dá resultados, o que dá visualizações, o que é justamente as doenças, o vexame, os escândalos, é isso que chama a atenção das pessoas. Então, muitas vezes, nós recebemos todas essas informações e temos a impressão que as coisas estão piores, quando na realidade a tecnologia, né, as redes sociais, eles se nutrem do preconceito, da violência, né, da vaidade, do consumismo. Então, eles não têm interesse em divulgar condutas de pessoas maravilhosas que se dedicam a sua vida ao próximo, dedicam a sua vida a pesquisas da descoberta do câncer, da cura do câncer, e do Alzheimer, de tantas outras doenças. Então, esse é o caminhar da humanidade para o progresso, para o mundo de regeneração. Então, paulatinamente, as coisas acontecem juntas, bem e mal, bondade e maldade, e vão caminhando juntas. Só que como é que esse mundo vai ser melhor? Se não a partir da minha conduta, da minha visão, do bem que eu fizer. Não vai sair, de repente, ele vai se tornar um mundo melhor, não. Cada um de nós temos esse dever de fazer do nosso mundo um mundo melhor. A gente até coloquei inteligência artificial no futuro, não é o futuro, é agora, né? Um desafio para nós enfrentarmos, para nós aproveitarmos o que tem de bom. Mas é evidentemente que a inteligência artificial tem muitas coisas maravilhosas, principalmente na educação, no conhecimento, mas também é utilizada no comércio, é utilizada para busca de informações, é utilizada para hackear contas, inúmeras situações. É mais uma parte do progresso que tem os dois lados. E como que nessa visão de mundo nós vemos anjos zelando pelo planeta? Evidentemente que a espiritualidade amiga jamais nos desampara. Por exemplo, esse ambiente é um ambiente de luz, é um ponto de luz, onde os espíritos amigos vêm, nos recebem, nos envolvem, nos acompanham para tentar minimizar a nossa dor, os nossos conflitos, as nossas dificuldades perante a vida, as nossas dificuldades vivenciadas no trabalho, na família, íntimas, talvez dificuldades que nós não compartilhamos com ninguém. Então, esse momento de regeneração do planeta, de provas e expiações, é um momento para esse conhecimento de si mesmo, para essa reflexão, para essa meditação sobre nós, cada um de nós inseridos nesse mundo,
conhecimento abençoado da doutrina espírita, que é o Consolador prometido pelo Cristo, que nos dá suporte e que nos dá um entendimento através da razão de que cada um de nós está onde deveria estar, no lugar certo, na família certa e no momento perfeito para o seu maior desenvolvimento. Então, quando nós temos essa resposta através da doutrina espírita, que nós somos espíritos cidadãos do universo, vivemos muitas vidas, ora encarnados, ora desencarnados, carregamos todos os sentimentos aqui vividos na Terra, a nossa dor, as nossas mágoas, todos os nossos sentimentos nós levamos quando nós desencarnamos. E muitas vezes ficamos anos no mundo espiritual, como espíritos errantes, sofrendo aqueles conflitos que nós já tínhamos aqui, sofrendo mais intensamente muitas vezes por não termos exercido, nos portados da forma como nós nos programamos antes do reencarno. Então, essa visão de complexidade, completude do espírito imortal, nos dá certeza de que nós somos senhores do nosso futuro. E nós poderemos alterar a nossa vida a partir da nossa conduta. A partir do bem que fizermos, a partir dos impactos que pudermos realizar nas outras pessoas. E aí nesse capítulo ele fala, e o verdadeiro homem de bem? Quem é o verdadeiro homem de bem? É o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. E qual é o caminho? Porque a justiça, ela é muito ampla. Mas e o amor? Será que nós sabemos amar? E é através da máxima do Espiritismo é que nós exercitamos o amor, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Outra questão importante que esse capítulo nos traz é a fé em Deus. Então, quando Jesus nos traz esse roteiro, que a gente siga, o roteiro de luz, ele também nos traz a importância da nossa resignação, da nossa humildade. Porque quando nós entendemos que na nossa vida, como se fosse um grande jogo de videogame, um jogo, a gente sabe que tem um jogador, que é o que vai definir o jogo. Então nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos vivenciar da melhor forma possível, dentro das nossas limitações, mas nós sabemos que do nosso esforço, o resultado não depende de nós, parcialmente, porque quem vai decidir no final é Deus. Quando nós temos essa certeza, eu tenho propósitos, eu tenho projetos, eu tenho inúmeros desejos, mas eu sei que eu terei êxito nesses desejos, nesses propósitos, se Deus permitir, se Deus quiser e se for bom para cada um de nós. Então, quando nós entendemos isso, nós não nos frustramos, porque evidentemente que nós passamos por inúmeras situações difíceis, que poderiam ser frustrações, mas quando a gente deposita em Deus todos os nossos anseios, e nós sabemos que Ele fará o melhor para nós, então nós temos que ter essa humildade, essa resiliência para aceitar o que Deus nos propõe. E sem a sua permissão, nada acontece.
e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, para que a gente tenha essa visão, também dentro do roteiro trazido pelo Cristo, nós temos que ter humildade. Porque enquanto está tudo bem, nós estamos felizes. Mas aconteceu uma dificuldade, uma doença, um problema, um desemprego, daí a gente fala, mas comigo, Deus, logo agora, né? Por que eu? Por que não o outro? Porque nós tínhamos a necessidade de enfrentar aquele problema. Não é fácil, de primeiro momento, aceitar, mas é o que esse roteiro nos diz. Então a doutrina nos dá esse suporte para esse entendimento. E ele explica por quê. E nós podemos semanalmente, quem participa do trabalho mediúnico tem a possibilidade de vivenciar essas realidades todas as semanas, através da comunicação dos espíritos sofredores, que vêm se socorrer do esclarecimento, vêm se socorrer dessa comunicabilidade e vêm nos relatar suas dores, suas dificuldades. É interessante que nesses relatos, esses espíritos jamais veem sofrimento porque não tiveram o título, porque não tiveram esse ou aquele bem. O maior sofrimento, a maior dor desses espíritos é o remorso. É porque não fizeram, ou foram extremamente grosseiros, né? Ofenderam, mataram, assassinaram. Então esse é o sentimento que permeia a maioria dos espíritos. A dor, as dores morais, eles ficam sofrendo muitos anos e precisam desse esclarecimento. Então, para nós, semanalmente, nós podemos ter esse laboratório de experiências que nos faz refletir para que a gente efetivamente se transforme e mude intimamente. E mude o nosso mundo íntimo, para incorporar esse conhecimento que a doutrina nos traz. Quando Cristo, eu falei lá no começo, quando ele traz aquele roteiro, então você ama aquele que te odeia, difícil, e ora pelo aquele que te persegue e calunia, é para que a gente não alimente o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Quantos espíritos vêm semanalmente em condições terríveis, maltrapilhos, em lugares escuros, estão há anos por conta da vingança. Porque se eu tenho desejo de vingança aqui, encarnado, quando eu desencarnar, eu continuo com esse desejo. E ele fica mais intenso. Porque quando eu desencarno, eu não tenho meu trabalho, minha família, os vários momentos que a gente tem, né? Quando desencarna, fica só o sentimento negativo ou positivo. Então, quando o Cristo nos trouxe esse roteiro, é para que a gente não alimente em vida isso. Porque quando a gente desencarna, a gente leva todo esse sentimento. Perdoa, exemplo do Cristo, perdoa e esquece as ofensas, que não é fácil. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Que é uma das questões mais difíceis, é o perdão. Mas aquele que não consegue perdoar, ele carrega um peso em suas costas. A mágoa, tem estudos que comprovam que ela pode se transformar em um câncer por conta do peso. Ela modifica o nosso organismo. Então vejam o roteiro que o Cristo nos deu, né? A vaidade, né? Por qualquer questão que seja, pela riqueza, pelo corpo, por qualquer coisa que a gente tenha, né? Quantos aí
famosos, maravilhosos, hoje nesse culto ao corpo, né? Mas nós não temos nada quando a gente encarna, nem nosso corpo é nosso, nem um bem físico, nem título, nada nos pertence, porque Deus, da mesma forma que Deus nos deu, Ele pode retirar. Não quer mais passar. Não quer nenhum, né? Ele tá dando, ó. Tirar. Então, com esses ensinamentos, o Evangelho nos traz, né, aquele ensinamento maior, difícil, mas necessário, que é, quando todo mundo pode dizer, eu sou espírita, mas será que nós somos espíritas? Está aqui no Evangelho, ele conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços, né? E pelos esforços, porque às vezes a gente fala, nossa, a pessoa espírita faz 20 anos, mas continua, né, com essa ou aquela prática, mas na realidade, quem somos nós para julgar? Porque às vezes a gente tem uma tendência a julgar o outro, quando na realidade a gente tem que olhar para nós mesmos. Nós é que temos que nos transformar, não importa o outro. Então eu vou me esforçar para domar as minhas más inclinações, se esforçar para se desligar da matéria, de todo esse materialismo que nos é imposto, porque o Espiritismo é contrário ao materialismo. Kardec fala várias vezes na sua obra. Então é nesse ponto que é importante que a gente se empenhe. E é interessante porque às vezes a gente pode pensar, mas eu vou me esforçar, é tão difícil, as pessoas não reconhecem, ninguém reconhece, ninguém agradece, mas é exatamente isso que diz aqui. Você tem que fazer o bem pelo bem, não esperar recompensa, esperar agradecimento. Então, bem pelo bem não importa, é você e Deus. Então vale a pena fazer o bem, vale a pena se esforçar para ser melhor. Porque quem vai ter isso somos nós. Às vezes a gente esquece e fica, ai, fulano é isso, não importa. Justamente Jesus foi o primeiro a nos ensinar a não julgar. Ele não julgou ninguém. O que ele falava quando tinha alguém que estava em pecado? Vai e não peques mais. Era isso que eu preciso dizer. Então nós, dentro da nossa pequenez, a gente quer julgar o outro. Então nós devemos julgar a nós mesmos, nos transformarmos. Eu trago exemplo da Ivone. Tem gente que assistiu minha palestra domingo, né? Que está aqui. De novo. Eu falei, podia ter feito. Mas é interessante esse livro da Ivone do Amaral Pereira, que foi uma grande médium. Quem não leu, né, os livros dela, o grande, assim, mais conhecido é o Memórias de Suicida. Mas ela tem inúmeros livros e ela é um exemplo com a sua mediunidade. Ela sofreu bastante em vida, mas tinha uma mediunidade fantástica. Esse livro que eu trago para a gente falar um pouquinho é o Devassando o Invisível. É muito interessante porque ela vem contando da sua mediunidade. Ela tinha uma mediunidade que ela era arrebatada em sonho pelo seu mentor, pelo Charles, e ela tinha contato com Bezerra de Menezes, com Leão Tolstói, com Chopin, então ela mantinha esses contatos, né? E ela sempre coloca da dificuldade que ela teve em vida, né? Das dificuldades que ela vivenciou
para manter, ela, por exemplo, nunca casou, ela tinha vontade de ter casado, ela não casou, não teve filhos, porque a sua programação era com essa mediunidade, que ela tinha que ter essa dedicação total. E os espíritos protetores impunham a ela um estudo assíduo da doutrina. Todos os anos ela lia, ela dividia as obras básicas, a leitura do Pentateuco, e todos os anos ela terminava a leitura dos 5 livros de Kardec: Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese. Então vejam, então isso era para que ela aprendesse mais. A gente lê uma vez, 2, fala, já sei, não. Todo ano ela lia novamente. Então ela estava afinada, né, com o conhecimento para ser realmente, para fazer valer essa mediunidade, né? E aí ela conta que realmente os espíritos disseram que ela tinha essa mediunidade, esse compromisso com a mediunidade, e nesse livro ela vai relatando, para vocês terem uma ideia. Tem um dos capítulos do livro, né? E ela foi testada na sua vaidade. Que os espíritos vinham, conversavam com ela, e um dia ela tem um que ela colocou como beletrista. E aí diz que ele veio, né, na casa dela, parecia que queria escrever através dela e tudo mais, e ela, eu vou pedir permissão, mas isso os protetores não falaram nada. Mas ela marcou um dia tal que ele disse que iria mostrar um lugar, porque ela, a mediunidade dela, ela ia, né, até determinado local. Por exemplo, ela ia psicografar um livro que aconteceu na Europa, em Paris. Então ela ia num castelo, no local, ela via, ela tinha visão da época, para depois ela psicografar. Então é bem interessante. Aí esse espírito, ela foi, e ela percebeu que ele era um pouco nervoso, né? O caminho onde ela passou era um pouco estranho, então ela percebeu que ele não tinha aquele trato de um espírito, de um benfeitor, né? Pelas vibrações dele. E aí ela foi, conversou com ele, e aí ele falou que queria que ela escrevesse através dele. Daí ele falou que ele queria um romance, mas era um romance da vida dele. E aí ele contou toda a história para ela, e ela falou para ele: olha, meu amigo, o tipo de livro que eu escrevo são livros com conhecimento pedagógico da doutrina, né? O seu livro é muito bom, mas é um romance, né, da sua vida. E para o trabalho que me proponho, eu não posso me deixar levar. E aí diz que ele falava para ela: não, mas escreva esse livro, porque eu vou ditar livros para você, você vai ficar conhecida no mundo inteiro e famosa. Então veja. E ela falou que não, né? Que ela não, muito jeito, porque ele ficou, né? E aí ela voltou, né, do sono sonambúrico, né? Voltou, acordou e ficava lembrando. E aí depois dessa conversa ele nunca mais apareceu para ela, né? Mas ela é mais longo o capítulo, mas é interessante porque os espíritos, o Charles, esses que acompanhavam ela, não tinham acompanhado, não falaram nada e deixaram ela aí, né? Depois que aconteceu tudo isso, eles apareceram para ela e ela falou: mas essa situação, por que eles deixaram que acontecesse isso? E aí eles falaram que fazia parte do conhecimento dela, né? Fazia parte do karma, porque ela poderia ter optado, ou não, vou escrever, né? Se deixar levar pela vaidade, vamos escrever. Se ela optar, olha só que interessante, né? E era uma médium. Se ela optasse em escrever por esse espírito, ela teria modificado aí o caminho da mediunidade dela, mas ela se manteve fiel. Então era isso que eles falavam: a irmã precisava passar por isso para provar, né, a sua fidelidade, né, pela prova da vaidade também. E é bem interessante essa parte. Então alguns dos espíritos, né, que se comunicavam, que apareciam para ela, né, Camilo Castelo Branco, Bezerra de Menezes,
E ela conta das dificuldades que ela sofreu, mas mais do que isso, que é o mais importante para nós, que nos momentos mais difíceis da vida dela, ela nunca esteve sozinha. Naqueles momentos que ela estava muito triste, vinham Bezerra de Menezes, vinham todos esses espíritos consolando. Então veja que nós nunca estamos sozinhos, né? A dor, o sofrimento, as dificuldades, os conflitos fazem parte da nossa existência. Inclusive o Chopin, ele nunca psicografou por ela. E ela tinha um piano na casa dela e ele pedia que ela estudasse música porque ele queria se comunicar com ela através da música, mas ela não fez. Mas ela sempre conversava com ele contava, né? Então vejam, é interessante, né, como a mediunidade, né, como o Espiritismo nos traz essa certeza da dor necessária, mas do consolo maravilhoso que cada um de nós convive todos os dias. Muitas vezes nós temos aí esse nosso protetor e tantos espíritos do nosso lado, e às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, e aquele egoísmo, a gente não se permite perceber esses espíritos à nossa volta, nos ajudando, nos medindo esforços para que a gente consiga superar os nossos conflitos, superar as nossas dores. Porque esse é o nosso farol. Então, por isso que a gente tem essa certeza, né? Eu trouxe o exemplo dela, porque é muito interessante. Vale a pena quem não leu, ler, né, a obra, porque ela fala, parece que ela fala assim, diretamente conosco, né? A obra espírita é maravilhosa, mas o que ela nos traz de ensinamento a par da sua mediunidade, né, dos contatos com espíritos, ela conta de espíritos, de lugares, de espíritos que viviam como aparência de dominó. Então eram todos parecendo um dominó, e era um lugar bem difícil, né, onde as vibrações eram terríveis. E eles eram espíritos que eram assassinos, né, estupradores. Então ela ia nesses lugares e ela conversava com esses espíritos, discutia, né, assim, tentava, na verdade, esclarecê-los. Num outro momento do capítulo, ela chega num lugar e ela diz que ela não vai com o Dr. Bezerra, ela vai acompanhada de um espírito que ele não aparece. Ela só ouve, mas é como se fosse um barco. E aí tinha muitos espíritos ali, bebendo, jogando cartas, jogando dados, e naquelas palavras chulas, né, de baixo calão, dando queda de braço. Aí disse que nesse lugar ela se sentiu um pouco assim, receosa, porque o ambiente era muito pesado. E aí ela ouvia do mentor dela que esses espíritos, eles eram na região do Rio de Janeiro, eles eram terríveis, e eles eram responsáveis por muitos dos suicídios, por muitos dos acidentes, quebras de braço, de perna, né, situações difíceis. Esses acidentes que aconteciam no Rio de Janeiro, eles gostavam de vivenciar, né, essas situações, até por conta da dificuldade que tiveram em vida. E é interessante que a Ivone pergunta para esse protetor, mas por que permitido, né? Por que Deus permite que eles estejam conosco, nós, aqui nessa dificuldade terrível, né? E o Espírito responde para ela, que é muito interessante, que ele fala assim: que bacana você falar isso, mas por que o homem encarnado permite que a criança passe fome, não tenha escola, não tenha condições? Para vocês isso é normal? Então agora esses espíritos são as crianças que passaram fome, que não tiveram oportunidade, que foram totalmente excluídos da sociedade. Agora eles desencarnam e eles ficam nessa condição. Por quê? Com essa viciação, eles ficam nas casas
de pessoas ricas, nas camas de seda das madames, porque elas o quê? Sintonizam, as pessoas sintonizam com ele. Então é muito interessante que daí esse mentor diz para Ivone isso, né? Porque ela queria falar, não, devia deixar afastar, não. Enquanto, daí ele fala, enquanto nós não mudarmos a nossa condição mental, né, a nossa sintonia, eles terão forças. E aí até é o final do livro que ela tinha uma dúvida, né? Porque os espíritos ficavam tanto tempo no mundo espiritual como se estivessem vivos, né? Sentindo como se estivessem encarnados. E aí foi que ela teve essa experiência. Em determinado momento, quando ela estava nesse bar, nesse local, como se ela estivesse sozinha, um deles fala assim, e daí você não vai beber? Ela fala, não, eu só vim aqui olhar. Aí eles começam a, né, assim, aquela animosidade, aí eles começam a falar, então você não quer nada, então eu vou quebrar seu braço. E aí, olha, ela está em sono, hein? Aí ela fica assim, né, um pouco aí, o espírito falando no ouvido dela. Aí todos começam a falar, vamos quebrar o braço, vamos quebrar o braço, vamos quebrar o braço. E ela começa a sentir o braço dela, né, doer, aquela sensação horrível. E é isso que, em determinado momento, ela olha o braço dela como se estivesse todo ensanguentado. É a visão que ela teve. Aí, quando ela começou a sentir isso, ela pediu, né, orou, pediu para que ela fosse retirada de lá. E ela ainda, quando ela voltou, né, para o seu corpo, ela ainda sentia um pouco da sensação da dor no braço. E aí esse espírito falou, você queria saber por quê, né, muitos espíritos têm a sensação como se estivessem, vivem no mundo espiritual como se estivessem encarnados. Então ele falou, esse é para você entender. Então eles têm, né, esse magnetismo e as pessoas se deixam envolver. Né? Então, na medida que ele falou, olha, vou pegar seu braço, você vai começar a quebrar o braço. Então ela aceitou aquilo que ele falou. Então é como se ele tivesse hipnotizado, né? Um tipo de hipnotismo. E ela começou a sentir realmente dor. E é o tipo de situação que esses espíritos fazem em nós encarnados, né? No caso. E aí muitas das pessoas, imagine uma ideia suicida, né? A pessoa começa a ouvir aqueles espíritos com a força que eles têm. Quantas pessoas acabam, né, se deixando levar para o suicídio envolvidas por esses espíritos? Então é importante que a gente tenha, né, essa consciência de que o Espiritismo nos dá esse suporte, essa certeza e a responsabilidade enquanto a vida, né, enquanto a vida física, a responsabilidade desse esforço em nos transformarmos, em suprimirmos todos os nossos vícios, né, toda a nossa maldade, todos os sentimentos de conflito, porque quanto mais nós cultivarmos esse roteiro que o Cristo nos falou, mais nós vamos conseguir sintonizarmos com espiritualidade amiga, protetora, mais nós vamos vencer o mundo, vencer a nós mesmos e chegar ao mundo dos espíritos com êxito, né? com a nota máxima. Então tem mais uns slides, mas não. Então a mensagem é essa, para que a gente tenha certeza. A doutrina é o nosso farol. O Cristo trouxe um roteiro para que a gente seja mais feliz, para que tenhamos a certeza que, por mais difícil que a nossa vida esteja acontecendo nesse momento, nós nunca estamos sozinhos. A espiritualidade não mede esforços para nos ajudar, para nos apoiar, para nos dar intuição, às vezes para forçar a gente a vir no centro, para que a gente receba o passo, para que a gente seja envolvido e para que a gente suporte todos os desafios da nossa existência. Que Jesus abençoe a todos. Deus Pai abençoe e fortaleça na sua trajetória. Ela é mãe novamente. Que Deus abençoe essa tarefa, ela e o Geraldo. Eles possam ser muito amparados nessa trajetória.
Enquanto ela falava, eu me lembrava que essa é a última semana do mês de outubro que a gente homenageia Dulce Hugo. Quando você falando do solo, do semeador, a gente se lembra, né, que eles foram aquele solo fértil que frutificou, deu frutos. Por quê? Porque eles entregaram o melhor deles, eles colocaram a força de vontade, se empenharam na missão do Cristo e conseguiram cumprir a tarefa. Então, que eles possam estar sendo recompensados, né, na missão que souberam cumprir. Vamos passar para a segunda parte, para o trabalho.